Juízes capítulo 15. Juízes capítulo 15. Vocês foram entrando aí, acho que eu dei paz, né? Cíntia, Aninha, acho que eu dei, né? Tá tudo bem? Não dei paz? Então tô dando agora. Regiane também já saiu entrando, né, Rê, na conversa, eu nem dei paz, fui falando logo. E vamos que vamos. Juízes capítulo 15, versículo 1 e 2, somente por enquanto, tá? Então, versículo 1 e 2 do capítulo 15 diz assim, de Juízes. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava certo de que você a odiava, disse ele, que a dei a seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Esse é o texto. Na última aula, a gente falou justamente sobre esse episódio de Sansão desejando uma filisteia, né? Uma mulher da cidade, do território dos filisteus. Então, ela era uma filisteia. Ela era de uma cidade da Filístia, né? Ela estava ali naquela região da Filístia, que hoje é a tal da faixa de Gaza, dentro do território ali de Israel. E Sansão, então, ele simplesmente se afeiçoa por essa moça de Tímina, e ele fala para os seus pais no início do capítulo 14 a respeito desse possível casamento. E a frase de Sansão é: consiga essa mulher para mim como minha esposa, e ponto final. Sansão não dá outra opção para os pais a não ser a opção de conseguir esse casamento. Então a gente conversou bastante sobre esse posicionamento de Sansão, essa forma, né, dele agir com os pais, de como ele realmente, provavelmente, já era um filho extremamente rebelde em suas atitudes, mimado em suas atitudes também, inconsequente na sua maneira de agir e tudo mais que a gente pôde extrair semana passada desse capítulo 14 que a gente falou aqui. Entrando no capítulo 15, então a gente vê essa situação dele voltando ao lugar. Por que ele está voltando ao lugar, né? A casa aonde ele deixou a esposa no casamento? Porque no final do capítulo 14, a gente tem o enigma, né, que Sansão propõe na sua festa de casamento. Então, na festa de casamento com essa jovem, ele propõe um enigma para os amigos do noivo, né? E que a gente falou também a respeito de que esses amigos do noivo, que estão descritos aí no capítulo 14, têm a ver com provavelmente homens filisteus. Por quê? Porque o texto mostra pra gente de que teve que ser arranjado esses amigos para o noivo ali mesmo, na proximidade da festa. Então, muito provavelmente, Sansão estava sendo, inclusive, mal visto pelos irmãos dele da sua tribo, né, da tribo de Benjamim. Então, provavelmente, Sansão não teve o apoio dos irmãos israelitas nesse casamento com essa moça. Isso é óbvio. Ele estava indo na terra dos seus inimigos, né? Israel já estava sofrendo alguns anos com a opressão dos filisteus. Nesse momento da história era isso que estava acontecendo. E Sansão então busca esse casamento justamente com uma mulher da terra dos inimigos, né? Então não havia uma prática muito boa ali da parte de Sansão, ninguém estava muito a favor do que ele estava fazendo. Então o texto vai dizer para nós que ele propõe um enigma, que é do que come saiu comida, e do que é forte saiu doçura, versículo 14, né, do capítulo 14. E aqueles homens ali da cidade de Tímina não sabiam resolver esse enigma. E eles então interrogam, né, pressionam a esposa de Sansão, que ele havia acabado de casar com ela, para que ela consiga retirar de Sansão
a resposta do enigma. E no final, de tanto ela insistir, a palavra vai falar que ela chora durante dias por essa resposta, né? E Sansão, então, no final, provavelmente já chateado com todo esse esforço dela em tentar tirar dele, ele fala, e ela então repassa a informação para esses amigos do noivo, para os filisteus ali, e eles então entregam, né, a resposta do enigma, e isso custou de Sansão 30 mudas de roupa. Aqui eu queria falar algo sobre isso, que eu não falei semana passada porque não deu tempo, porque isso também é uma parte importante dessa história. Hoje a gente tem todo tipo de loja disponível para comprar todo tipo de roupa, né? E a preços variados, inclusive, também, né? Então, hoje, tudo que a gente quer na questão de vestuário é algo muito simples. Você vai em qualquer roupa aí de departamento e você compra feminino, masculino, infantil, bebê, terceira idade, plus size, o que você precisar, você tem ali a toda disposição. Isso não era uma realidade no tempo antigo. E até muito pouco tempo atrás, inclusive, se você voltar para os nossos bisavós, para alguns aqui os avós mesmo, né? Que são pessoas um pouco mais velhas aí, vai lembrar do que eu tô falando. Os meus avós, por exemplo, moravam na roça e eles precisavam ter um tempo específico, um dia específico, para que alguém fosse até a cidade. E isso, às vezes, 20, 30, 40 quilômetros de distância. Então, alguém ia com o dinheiro até uma cidade mais próxima, que às vezes era distante, e lá nessa cidade existia uma loja de tecidos, geralmente, e nessa loja de tecidos, então, ia lá e se comprava um corte de pano, ou muitas vezes vários cortes, ou vários metros do mesmo pano, às vezes. Isso são histórias que eu já ouvi dos meus avós. E aí se comprava esses cortes, trazia-se para a roça, né, para casa, e então as mulheres da casa tinham habilidade de costura, e essas mulheres faziam a roupa para toda a família. Minha mãe costumava falar que às vezes comprava o mesmo tecido e todo mundo tinha roupa daquele mesmo tecido. Então, às vezes, homem, mulher, criança, vestido, saia, camisa, tudo era do mesmo tecido. Pensa que coisa linda, né? Ia todo mundo para a missa com a mesma roupa, com o mesmo tecido. Ficava um negócio fantástico. Hoje em dia existe isso, vocês sabiam? Mas agora é chique. Quantas vezes a gente vê em épocas do ano aí, por exemplo, Natal, quantas vezes a gente vê todo mundo vestido com o mesmo pijama? Vocês já viram isso? Nas épocas de Natal? É chique ou não é, gente? Chique no último. Se você falasse para alguém há 10 anos atrás, gente, vamos fazer uma roupa todo mundo junto, todo mundo igual, do mesmo tecido, ia falar, isso é brega, até parece que eu vou fazer isso, jamais. Não, mas agora é chique, vai tirar uma foto, chega a ser um negócio instagramável, né? Todo mundo vestido com a mesma roupa, com o mesmo pijama ali, com o mesmo tecido, porque agora é chique. Mas percebe que tudo tem a ver com época, com situações, com características. Então, voltando ao texto, quando Sansão, ele dá esse enigma e ele diz que quem não acertasse o enigma teria que pagar uma prenda, né, por isso, de 30 mudas de roupa. Vamos pegar o texto aqui só para vocês não falarem que eu estou falando que não está escrito. Olha lá, versículo 12. 14 e 12, vocês estão com a página aberta aí, então fica fácil. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho. Então, se você quiser só grifar aí para você ver, 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Então, Sansão propõe o enigma e o pagamento por esse enigma de quem perdesse eram 30 mudas de roupas de linho e 30 mudas de roupa. O que significava isso? Essas 30 vestes de linho eram as roupas de baixo. Então, era sempre a roupa que se vestia primeiro. O famoso vestido que os homens, naquela época, vestiam por baixo.
tá? Então seriam as roupas íntimas hoje em dia, né? Que diminuíram bastante. Você vê? Era uma roupa de linho, uma veste de linho. Hoje em dia é lingerie que a gente usa. Então eles tinham a roupa de linho. Então essa roupa de baixo era a famosa roupa de linho. O linho, ele já é caro hoje, gente. Imagina o linho há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. A fortuna que devia ser ter uma roupa, uma veste de linho para pôr por baixo, ok? E às vezes essas roupas eram uma roupa que durava até acabar, literalmente, era a mesma. Então às vezes eles tinham uma, duas no máximo, por conta do preço, que era muito alto, e por conta de ter que durar mesmo, para não ter esse custo várias vezes durante o ano. Então essas pessoas tinham... era muito caro ter roupas boas e variadas, né, principalmente. Então o homem às vezes tinha, você vai para alguns livros aí que falam sobre isso, eles tinham no máximo 3 roupas para trocar, né, 3 mudas diferentes. Então uma tava no corpo, uma tava lavando e uma tava de reserva. Era o máximo aí, para quem tinha muito dinheiro. Para quem não tinha muito dinheiro, às vezes era só a que tava no corpo. Só abrindo um parênteses aqui, é justamente por isso que Jesus, em algumas das suas parábolas, ou quando ele estava falando, ele falava assim que ninguém deveria tomar a capa do seu irmão como parte de pagamento. Por quê? Porque provavelmente, se a pessoa fosse pobre, ela só tinha aquela para vestir. Então, olha o nível de preço, de valorização que era uma muda de roupa, gente, naquela época. Então, já era valioso no tempo de Jesus, imagine aqui no tempo de Sansão, que aí nós estamos falando em 1.500 anos antes de Jesus ainda. Jesus cita esses casos de roupa nos evangelhos, em algumas situações, e aqui Sansão está prometendo 30 vestes de linho, então 30 roupas de baixo, e 30 mudas de roupa mesmo. Então, se fosse uma blusa por cima e uma outra roupa ou uma outra túnica, o que fosse que ele tivesse dando, eram 30 e mais 30. Então, praticamente 60 roupas, né? 60 mudas de roupa. Então, não era barato, não. Por isso que esses homens, eles ficam extremamente irritados com Sansão quando eles recebem o enigma e eles começam a perceber que eles não vão conseguir pagar esse custo para Sansão. Sansão ganharia essas 60 mudas de roupa desses 30 convidados que estavam ali na festa, né? Cada um deles teria que dar essas roupas para Sansão. Eles começam a ficar irritados e por isso que eles perguntam para a noiva, né? Para que ela conseguisse extrair dele essa resposta para que eles não tivessem que pagar isso. E quando eles respondem, Sansão fica irritado. Ele vai dizer assim no versículo 18: Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? E Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o que Sansão está dizendo é: se vocês não tivessem trabalhado com a minha noiva, se vocês não tivessem instigado ela a conseguir essa resposta de mim, vocês não estariam dando a resposta do meu enigma. E vocês teriam que me pagar todas essas roupas que nós colocamos no trato. Como Sansão fica muito irritado com isso, com essa situação de que eles foram insistentes, eles realmente conseguiram através da noiva a resposta, ele responde no versículo 19. Então, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, que é uma cidade ali mesmo, da região da Filístia, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Percebe que Sansão, para pagar o preço do reconhecimento aqui do enigma, né? Ele não tinha provavelmente esse dinheiro, ou ele se irrita tanto com a situação que ele resolve isso matando pessoas, matando filisteus para dar essas roupas. Então, o ego de Sansão, ele estava tão complicado já nesse momento, gente.
A gente percebe pelo início do capítulo 14, essa questão do desejo do casamento com uma filisteia, essa forma como ele falava com os pais, o desenvolvimento de um só capítulo a respeito de Sansão mostra pra gente como ele estava descontrolado. Sansão estava descontrolado em suas atitudes, no seu comportamento, como homem que havia sido chamado por Deus desde o nascimento, desde o ventre da sua mãe. Sansão é um homem chamado para ser esse nazireu, para ser esse libertador de Israel, mas o comportamento de Sansão estava totalmente fora do padrão daquilo que era previsto. Mas Deus estava, nós falamos isso semana passada, Deus estava usando Sansão independente de Sansão. Falei isso semana passada. Porque o nosso comportamento, mesmo que ele seja errado, não anula os planos e os propósitos de Deus para a humanidade. Deus estava usando Sansão não por Sansão. Deus estava usando Sansão não por simplesmente salvar Sansão. O propósito de Deus não tinha a ver com uma pessoa, mas tinha a ver com uma nação inteira, com Israel inteiro, com o povo escolhido por Deus. Então, a grande questão aqui para nós, quando nós olhamos para um texto desse, muitas pessoas vão realmente retrucar, vão falar, vão dizer assim, ué, mas o Espírito do Senhor estava sobre Sansão. Como que Deus usa uma pessoa tendo esse tipo de atitude, com atrocidades, inclusive, né? Ele matou 30 filisteus para tirar essas roupas, para dar essas roupas, pagando, né, por esse enigma que ele propôs. Porque Deus, ele nos usa independente dos nossos comportamentos, muitas vezes. A Bíblia, ela é recheada de comportamentos contrários aos princípios de Deus, e mesmo assim Deus usa essas pessoas em prol de uma humanidade, em prol de outras pessoas, em prol de situações que Deus deseja fazer com propósitos muito maiores. Então, às vezes a gente fica muito focado, né, em situações específicas, em pessoas específicas, e não pensa que o plano de Deus, ele é muito maior. Nós somos egoístas, né, no nosso pensamento, inclusive, a respeito de plano de redenção, de salvação e de tudo mais. A gente geralmente pensa em nós, pensa na nossa casa, na nossa família. Não, Deus tem um propósito para a humanidade. Deus está usando a igreja para alcançar a humanidade. Então, é muito maior os planos de Deus do que os nossos. E Sansão é esse homem que Deus, nesse momento, vai usar, independente do seu comportamento inadequado, muitas vezes, mas Deus vai usá-lo para fazer aquilo que ele quer fazer. Mas o comportamento de Sansão mostra para nós como é um homem fora do prumo de Deus, fora dos propósitos, fora da vontade, fora dos princípios, como um abismo vai puxando outro abismo na vida de Sansão. Então nós fechamos o capítulo 14 com esse entendimento. Eu só queria falar mais uma coisa que está lá no versículo 12. Essa festa de casamento, ela está durando 7 dias, ok? E isso era muito comum nos tempos antigos, inclusive dentro do contexto de Israel, tá? 7 dias era o tempo mínimo de uma festa de casamento. Então, durante 7 dias, ficava-se reunidos ali todos os convidados, a noiva, o noivo, os pais, toda aquela festa acontecendo com comida, com bebida, com muita festa realmente por um casamento, ok? Então, a gente tem essa visão um pouco mais ampla a respeito de como essas festas, elas duravam muitos dias realmente, porque era uma verdadeira celebração e porque às vezes muitas pessoas vinham de muito longe para celebrar esse casamento. Então não era como a gente tem agora, né? Tudo tão perto, tudo tão fácil. A gente vai de carro ali numa cerimônia de casamento, vai e volta em 1 hora e já tudo acabou. Não, tinha pessoas que viajavam dias e dias de camelo para chegar na cidade, ou para outros animais, ou a pé mesmo, para chegar naquela festa de casamento. Então não seria agradável, né? Trazer um convidado de tão longe para se celebrar um dia e falar, agora você volta para sua casa no dia seguinte. Então, essas festas duravam por causa disso também, para que as pessoas pudessem ficar ali, comemorar junto com os noivos, com a família, ter tempo de qualidade. E aí, depois dos 7 dias, cada um ia para sua casa.
ok? Então as festas de casamento duravam um tempinho a mais. Uma outra questão que a gente, para entender o início do capítulo 15, que a gente acabou de ler, é entender a respeito, que era isso que eu falei que eu ia falar hoje, a respeito do amigo do noivo, que são esses homens aqui que estão dentro desse contexto das 30 roupas. Vamos pegar aqui onde está o versículo e a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só pegar aqui o versículo do capítulo 14. Versículo 10. Só volta 2 versículos do que a gente estava lendo, capítulo 14, versículo 10, de Juízes. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Versículo 11. Quando Sansão chegou, né, para a festa, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Então, se você quiser grifar aí, 30 rapazes foram dados ali para acompanhar Sansão nessa festa de casamento. Hoje, a gente chamaria esses 30 homens de padrinhos, tá? E aí teriam as mulheres que nós chamamos hoje de madrinhas, tá? Então, esse seria o costume da época. E eu queria ler para vocês algumas coisas a respeito desses amigos do noivo, que Sansão vai ter aqui, que nós vamos ver que a Bíblia ela fala em outros momentos a respeito desse amigo do noivo. Olha só o que tem no próprio Google, se você pesquisa, bem interessante o que ele diz aqui. Eu vou ler para vocês, escutem aí, ó. Nos casamentos judaicos da antiguidade, os amigos do noivo, liderados pelo amigo do noivo, principalmente, né? Eles eram chamados de shoshibem, em hebraico, e tinham papéis práticos, jurídicos e festivos cruciais para o sucesso da união. Então, esses homens, que eram chamados amigo do noivo, eles tinham não só o papel de amigos literais, como a gente pensa hoje em dia, mas eram papéis muito maiores, né? Eram pessoas que realmente tinham responsabilidades durante a festa de casamento, durante os 7 dias. Então, eles tinham papéis práticos ali nos 7 dias, jurídicos e da própria festa. Olha o que eles tinham que fazer antes do casamento. Eles tinham que intermediar as coisas, então eles faziam a ponte entre as famílias. Então, pensem comigo aqui, vou até voltar a tela para eu ver vocês aqui. Antes do casamento acontecer, lembra que tinha essa questão do Sansão ter falado, pai, mãe, consigam essa mulher para mim, ok? Então, ele tá pedindo para os pais essa esposa, porque sem essa intermediação das famílias, era impossível haver um casamento naquela época, gente. E isso não é também muito de antigamente, só antigamente, não. Quem aí é um pouco mais antigo, ou tem avô, bisavô aí, sabe como era que tinha que haver a intermediação dos pais, da família, com a outra família. Se não houvesse isso, os noivos não podiam simplesmente falar assim, se arranjarem, né? Eu quero casar com você, vamos casar comigo, vamos namorar. Não, não era assim. Tinha que ter o contato da família. Mas esses amigos do noivo, eles eram essas pessoas que também estavam no meio dessa intermediação, de fazer com que essas famílias, então, estivessem unidas e ali sentavam, então, para discutir sobre esse casamento. Olha só. Então, eles faziam a ponte entre as famílias, ajudando a negociar o contrato de casamento. Esse contrato de casamento em hebraico chama ketubá, ok? E eles também negociavam o preço da noiva, que é o mohar em hebraico. Então, essas pessoas eram como testemunhas também desse casamento. Então, era muito maior, né? Era muito mais abrangente. Então, os amigos do noivo, eles eram essas pessoas que estavam a todo tempo ali no meio de toda essa negociação, achavam o preço pela noiva que o noivo teria que pagar, porque tinha esse dote a ser pago, então, e não era pouca coisa. Se vocês já ouviram, a gente ouve isso em pregações muitas vezes, né? O dote pago pela noiva, no tempo judaico, tinha a ver com um cálculo que os pais faziam, os pais da noiva, referente aos anos que aquela moça já tinha. Então, por exemplo, se ela se casava com 15 anos, 18 anos, os pais calculavam esse tempo que eles já tinham cuidado dessa filha, o quanto mais ou menos eles tinham gasto com a educação, com a vida dessa moça, e ainda mais, eles calculavam agora para frente
o quanto essa moça faria falta para os trabalhos da família. Então, ela não era uma jovem da casa, ela ia ajudar a mãe com os afazeres da casa, ela muitas vezes ia ser alguém que costurava, ela ia ser alguém que cuidasse da plantação. O que aquela jovem tivesse de atividades, que ela fosse bem sucedida naquilo para aquela época, os pais então olhavam, baseado em algum cálculo que eles tinham de tempo ali, quanto tempo aquela moça serviria a família e daria resultados financeiros para a família. Então, esse era o preço calculado para dar o dote. Então, era um preço... Quantos anos você trabalharia para mim, né, essa jovem, para os pais? Então, calculava-se ali para dar o preço do dote. Então, era muito dinheiro, geralmente, que se pedia pelo dote de uma jovem, principalmente se ela fosse prendada. Olha aí a questão de uma mãe, principalmente, fazer com que uma filha crescesse com muitas habilidades, costura, saber cozinhar, saber talvez mexer com uma horta, tantas coisas, né, que ela poderia fazer naquela época, artesanato. Quanto mais aquela jovem fosse prendada, bonita, que ela tivesse habilidades, mais o dote dela se tornaria caro para a família. Então havia toda essa questão cultural também, de realmente fazer essa jovem valer dinheiro. Ela era muito bem valorizada. Gente, isso é fantástico olhar, porque a gente às vezes olha com um olhar tão cru, né, para essas situações e a gente nem imagina. Então, esses amigos do noivo eram essas testemunhas aí nesse primeiro momento da negociação. Eles também eram os guardiões dos presentes. Então, durante esse período, no caso de Sansão, eu acredito que foi um período bem curto entre a negociação do pedido de casamento e o próprio casamento, tá? Mas eu não acredito que tenha sido menos do que 1 ano, não, tá bom? Uma média aí, vamos colocar 1 ano. Tem casamentos que às vezes duravam até mais tempo, entre o contrato de casamento, o ketubá, que eles chamam, né? E o casamento propriamente dito. Por quê? Porque o noivo, ele ia lá com a família, com os amigos dele, lá faziam toda essa parte da negociação, e aí ele voltava para sua cidade, para sua casa, e ele ia trabalhar em prol agora de fazer com que o casamento pudesse acontecer. Em quais sentidos, Elisângela? O próprio dote, a construção da casa onde eles iriam morar e o dinheiro para os 7 dias de festa. Então eles tinham que ter toda essa condição para realmente a coisa acontecer na prática. E aí, durante esse período de 1 ano, às vezes até um pouco mais, os amigos do noivo eram responsáveis para começar a receber os presentes desse casamento, já que o casamento já estava arranjado. Então, os amigos, os parentes começavam a mandar presentes para esse casal. Então, eles estavam ali prontos para receber isso, guardar ou deixar, né, ali na própria casa dos amigos do noivo, para quando o casamento acontecesse, esses presentes pudessem estar à disposição dos noivos, né? Nada ser roubado, nada ser perdido. Quem aqui é um pouquinho mais antigo e é da minha época, lembra, gente, de como realmente a gente tinha a noiva, ela às vezes deixava um quarto inteiro da casa dos pais para ela começar a guardar o enxoval. Vocês lembram disso, gente? Minhas tias tinham isso. Não tinha? Era um quarto inteiro, às vezes. Começava a receber presente, ou ela mesma comprava, ou a mãe não tinha. Às vezes era um quarto inteiro da casa, ficava lá separado para começar a guardar os presentes da noiva. E isso às vezes acontecia durante meses e anos, até que o casamento acontecesse. Gente, pensa na época de Sansão, ou nessa época do tempo antigo. Era muito mais coisa, era muito talvez mais difícil para que essas coisas chegassem até o casal e tudo mais. Então, a gente pensa que esses amigos do noivo estavam ali para isso. Em terceiro plano, eles eram os protetores da noiva. Aqui, gente, eu vou falar dos outros dois também, mas aqui já começa a tentar pegar a chave junto comigo do que são esses amigos do noivo. Eles eram responsáveis por proteger a noiva. Então, geralmente, os amigos do noivo, eles eram da cidade da noiva. Então, eles ficavam ali próximos, bem próximos da noiva e não do noivo. Então, eram homens chamados na proximidade ali da casa da noiva. E aí, quando esse noivo ia embora, eles ficavam responsáveis por guardar. Tá escrito assim, ó, em algumas tradições da Judéia,
O amigo do noivo protegia a noiva de qualquer perigo ou assédio antes da cerimônia, garantindo sua pureza e segurança. Então, os amigos do noivo eram justamente aqueles que estavam agora como seguranças particulares daquela noiva e eram amigos muito chegados do noivo, no sentido literal, porque eles estariam ali guardando principalmente a honra daquela noiva e do noivo. Porque quando eles assinavam o ketubá, o contrato de casamento, né, no pedido ali de casamento, já se firmava esse casamento, havia o início do pagamento do dote. Então esse noivo, ele realmente já estava compromissado para casamento. O noivado, que hoje a gente chama de noivado, era justamente esse contrato do casamento que era feito pelas duas famílias, na presença desses amigos do noivo. Então era muito sério, gente. Por isso que a Bíblia vai falar sobre José e Maria e todo aquele enredo do nascimento de Jesus com tanta propriedade, e a gente pensa que aquela passagem só está falando de Maria, que recebeu a visita do anjo, e um versículo fala que ela estava desposada com José. Quem lembra desse trechinho do texto? Ok? E aí, quando Maria descobre que ela está grávida, que o anjo vem para ela, e também José descobre isso, mesmo através dela ou através do anjo, o que José está tentando fazer nesse momento? A Bíblia vai falar que ele tenta abandoná-la secretamente. Ele tenta ir embora, né? Por quê? Porque ele sabe que essa situação vai ser um rebuliço na comunidade onde eles moram. Por quê? Porque provavelmente os amigos do noivo, os amigos de José, não guardaram a honra de Maria. Como que eles iam explicar que Maria agora estava grávida? Como assim? Quem é que teve relação com Maria? Vocês não guardaram Maria? Essa moça já estava dada em casamento, ela já estava desposada, já havia um contrato feito. José estava pagando por essa jovem já. Provavelmente ele já estava preparando todo o casamento, gente, toda a casa onde eles iam morar. Todos esses preparativos que nós estamos falando a respeito de Sansão e desses amigos do noivo já estavam acontecendo na vida de José e Maria. Então, quando ele recebe essa notícia de Maria, de que ela estava grávida pelo Espírito Santo, toda dúvida natural apareceu. Como assim? Cadê os amigos do noivo, no caso de Maria, que não guardaram a honra dessa jovem e também não guardaram a honra de José? Porque era o homem também que ficava mal visto, visto que ele já era eu ia falar uma palavra feia aqui, me perdoe, visto que ele já era um homem traído, né? Uma palavra bem tosca que eu ia falar, mas graças a Deus não saiu. Então, assim, ele já era um homem mal visto pela sociedade, porque ele tinha sido traído pela noiva. Mas não era simplesmente um noivado de boca. Não, era algo muito sério. Havia um contrato já firmado. Entenderam até aqui? Então, esses amigos do noivo, eles eram responsáveis por toda essa parte burocrática, mas muito mais também do cuidado com a noiva. Agora, vamos aproveitar, então, tem mais algumas coisas que eu quero falar aqui sobre os amigos, mas já vamos falar sobre essas 3 coisas. Então, ele era o intermediário, os amigos do noivo. Se vocês quiserem anotar, eu até diria para vocês anotarem de forma bem... Ou depois quiserem, né, ver o vídeo de novo, tá tudo tranquilo. Então, os amigos do noivo, eles intermediavam... Pode falar, quem quer falar? Eu. Fala aí, Rê. Todo mundo entender que é um padrinho de casamento, né? Se todo mundo... Repete de novo que o meu áudio estava aberto. Repete. Repete aí, Rê, porque saiu cortado aqui para mim. Se todo mundo entendesse o que é ser um padrinho de casamento... Sim, perdeu-se um pouco, né, a beleza desse papel, né, dos padrinhos do noivo. Mas a importância, né? Mas mais do que isso, a gente mesmo hoje, na nossa cultura, Brasil, tô falando, né, talvez isso realmente é perdido porque nem se sabe o porquê, gente. Entende qual é a questão? Olha como isso provavelmente é extremamente cultural e muito antigo.
mas isso se perdeu ao longo dos séculos de ser uma coisa realmente importantíssima para um casamento, né? Isso diz respeito talvez até à questão do batismo das crianças, né, na Igreja Católica, de como havia importância na escolha de um padrinho e de uma madrinha, que seriam responsáveis legais por essa criança caso os pais viessem a falecer. Vocês já ouviram isso? Ou isso é novo para vocês? Né? Então, Já ouvi. Eu na minha infância ouvi muito. isso, essa era, ou é até hoje, na verdade, para quem realmente entende o que é e vai atrás, né, para saber, quando alguém era convidado para batizar uma criança na Igreja Católica, o entendimento que esse padrinho e essa madrinha tinha que ter era: se os pais vierem a faltar amanhã, eu sou responsável por adotar essa criança. Ela é de minha responsabilidade. Então, era muito mais sério. Então, isso também diz respeito aos padrinhos de casamento. E aí eu acho que a nossa cultura atrelou homem e mulher para serem padrinhos por causa dessa questão da beleza, da cerimônia, né? De estar todo mundo ali na hora, no altar e tudo mais, de serem essas testemunhas. Mas se a gente pegar a cultura do que nós estamos falando, do que a Bíblia diz, de quem é o amigo do noivo, então nós vamos entender isso de forma muito maior e mais ampla, e espiritualmente falando do que isso diz respeito. E é aqui que eu quero chegar agora com vocês. Por isso que eu falei, quem quiser anota aí ou depois pega a aula de novo e anota. Olha só esses primeiros 3 que eu já falei aqui a respeito do amigo do noivo. Então ele era o intermediário oficial. Então ele faz a intermediação entre as famílias, certo? E trazendo para o nosso contexto, porque a Bíblia vai falar, Jesus vai falar na parábola das virgens sobre o amigo do noivo, e João Batista vai falar que ele é o amigo do noivo. Olha isso, gente. Novo Testamento vai chamar pessoas ou vai trazer a responsabilidade de ser amigos do noivo. E isso não tem a ver só com homens, tá? Tem a ver com mulheres também. Quem são os amigos do noivo hoje? São aqueles que hoje fazem, então, a intermediação para que o casamento aconteça. Qual é o casamento que está próximo de acontecer em algum momento aí da história, gente? Que a gente aguarda ansiosamente. Quem quer abrir o áudio e falar? Ninguém quer falar do casamento? O que nós somos? Qual é a representação da igreja, gente? Nós sermos a noiva para receber o noivo Jesus. Ok, então vamos fazer agora a relação de... Vamos começar a fazer a relação disso, do que está acontecendo aqui com Sansão, e por que essa história está sendo contada dessa forma, e por que o capítulo 15, versículo 1 e 2 está falando algo muito poderoso aqui. Por isso que eu não posso só falar de forma, né, superficial, sem trazer isso tudo para vocês. Então, se Cristo é o noivo e a igreja é a noiva, ok? Quem são os amigos do noivo? Agora eu quero trazer outra coisa para vocês aqui nesse elemento, que às vezes isso traz um pouco de divergência a respeito desse conceito de noiva, ok? Não, o amigo da noiva não é o Espírito Santo. A Daiane tá pondo aí no chat, mas não é. Gente, isso é um assunto um pouco delicado, mas eu vou tratar aqui com vocês em aula, e a galera sabe que quando eu trato sobre esses assuntos, eu tento ser um pouco cuidadosa nisso, e tento sempre estar disposta a ouvir do Espírito, e a depois ir olhar e continuar olhando, porque a gente não tem uma resposta final sobre tudo, certo? Então essa não é a resposta final a respeito disso, mas eu gosto de expor, e se alguém depois tiver alguma opinião ou quiser falar alguma coisa sobre isso, a gente está aberto para ouvir e entender. Mas é assim, quando nós olhamos para o Velho Testamento, é aqui que eu quero a primeira resposta de vocês. No Velho Testamento, quem Deus chama de sua noiva?
Quem Deus fala, eu sou o teu marido? Para quem Deus está falando quando ele fala isso? Deixa eu ver se eu ouço a boquinha de vocês mexer aí. Israel. Daiane tá lá e só digitando onde ela tá. Ó, então Israel no Antigo Testamento é chamado de noiva. Ok? Se quiserem anotar aí também para a gente destrinchar isso. Então Israel é a noiva, ok? E Deus ou Cristo, então é esse noivo que a Bíblia vai falar no Velho Testamento, ok? Deus vai falar que ele é o marido de Israel. Então ele tá desejoso por esse casamento, por essas bodas, né, do filho, do cordeiro. Deus está desejoso. Se Deus não muda, se Deus ele é imutável, se as promessas dele não mudam, se o pensamento de Deus não muda, e a gente sabe que ele não muda os seus pensamentos, então quem continua sendo a noiva, gente? Quem é Rê? Pode falar só na boquinha aí, não precisa abrir, não. A Regiane. Eu falo Rê. Israel. Então, vamos continuar? Vamos continuar com esse entendimento, ok? Então, Deus, por mais que ele tenha tido várias decepções, e a gente vai ver essas decepções aqui no Velho Testamento, a gente já tem visto muito disso, né, desde a saída do Egito e desde o Éden, na verdade, né? Então todo o Velho Testamento, ele tá realmente inundado, ele tá permeado por esses pecados que Israel comete, que o povo de Deus comete e que entristece o coração de Deus. Mas ele não muda, ele disse para Israel: eu sou o teu marido. Eu comprei vocês. Vocês são essa noiva. E por isso que o texto do Velho Testamento vai falar tanto sobre adultério e sobre prostituição. Lembra? Eu falo sempre sobre isso. Não sei se mudou um pouquinho a concepção de vocês na leitura aí do Velho Testamento, quando aparecem essas palavras, mas isso é muito claro, muito objetivo. Deus sempre mostra essa faceta de Israel como adúltera e como prostituta. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Israel, seu povo, dizendo que ele é o seu marido e que Israel, então, é a sua noiva. Ok? Deus tem um casamento com a nação de Israel. Então, pronto, nós temos um casamento atrelado aqui. E então havia um casamento sendo feito. Hoje, nós temos essa concepção de que a igreja é a noiva. Mas se a igreja é a noiva, quem seriam, então, os amigos do noivo? Se a igreja for a noiva, ok? Então, na minha concepção, não faria muito sentido, por causa dessa questão de que existem personagens diferentes nessa história. Então, o meu entendimento, e não é de hoje, isso desde a época que nós estudamos escatologia, quem está comigo há mais tempo, se for lá nas aulas, vai ver. Eu falo sobre isso porque é o entendimento que eu tenho. O entendimento que eu tenho, então, é que de Cristo é o noivo, Israel é a noiva e os amigos do noivo são os gentios. É a igreja hoje de maneira abrangente. Por quê? Porque se Deus tem uma noiva e já é Israel, e ele fala que nós fomos inseridos nesse contexto de salvação, nós então somos esses amigos do noivo que estamos fazendo essa intermediação entre as famílias, entre cada uma das partes desse casamento, percebem? A palavra vai dizer que Deus, Deus chama gentios para criar ciúmes em Israel. Vocês conhecem esse texto? Tem em mente essa colocação de Deus de que através da igreja, dos gentios, Deus está gerando ciúmes em Israel. Por que isso? É como se Deus dissesse assim, olha, se vocês não me querem como marido, eu vou arrumar outra esposa. É como se, tá? Não tô falando que é isso que Deus está fazendo. Mas era como se Deus estivesse, de alguma maneira, dizendo, você não me quer como marido? Você não me quer como seu noivo? Vão ter outras mulheres que vão me querer. Figuradamente, pelo amor de Deus, gente, isso está sendo gravado.
Tomara que ninguém leve essa minha colocação para outro lado. Então, Deus, de alguma maneira, estava dizendo assim, olha, se a minha noiva principal não me deseja, não quer que esse casamento aconteça, eu vou buscar uma noiva, então, que me deseja para essa boda. Então, os gentios estariam sendo enxertados ou colocados nesse papel para que isso acontecesse. E o próprio texto vai dizer que é exatamente isso. Deus está, através da igreja, através dos gentios, gerando ciúmes em Israel. Isso é texto bíblico. Depois, se vocês quiserem, eu acho, não vou parar aqui agora, para a gente não perder o contexto aqui. Mas é isso que Deus está fazendo. Então, minha opinião, bem tranquila, sem colocação de que é isso, ponto e acabou, é que continua sendo a mesma ideia. Deus e Jesus é o noivo, Israel é a noiva e a igreja, os gentios, na verdade, né, são esses amigos do noivo, que estamos na terra fazendo essa intermediação, esse ajuste entre as duas famílias, a do noivo e a da noiva. Então é como se nós tivéssemos o papel exatamente como o amigo do noivo tinha. Esse intermediário da negociação do casamento, desse contrato, o preço da noiva. Então nós estamos aqui o tempo todo mostrando que essa noiva, ela é extremamente cara, ela é extremamente preciosa. Então, gente, abrindo um parênteses aqui, quanto mais nós olhamos para a palavra de Deus e estudamos sobre Israel, sobre o povo de Israel, sobre esse chamado de Deus a respeito dessa nação, desse povo específico, e a gente compreende as promessas, mais a gente se apaixona por Israel, mais a gente se apaixona por esse povo que Deus escolheu como o povo dele, mais a gente se apaixona por esse povo que o próprio Cristo decidiu nascer dele. Porque Jesus poderia ter escolhido nascer de outro tipo de etnia, de povo, mas não, desde o princípio, Deus desejou vir através do povo de Israel, através dessa descendência. Então a gente tem uma promessa muito poderosa aí, e Israel faz parte dessa promessa, ok? Nós, gentios, estamos sendo aí agraciados com essa salvação que Israel tem como propósito, como promessa muito grande, ok? Então isso continua. Então nós estamos aí intermediando tudo isso, nós estamos como guardiões dos presentes desse casamento, então tudo que é precioso, né, para Cristo, para a igreja, para Israel, nós somos aqueles que estamos guardando tudo isso, esses presentes, para essas bodas, para esse casamento maravilhoso. E principalmente, nós somos os protetores da noiva. Então é como se a gente realmente tivesse para guardar a honra de Israel e do noivo, de Cristo. Então quanto mais zelo a gente tem por essa noiva, quanto mais nós temos zelo por tudo aquilo que Israel representa, por quem eles são, por quem Jesus é, pelo casamento que está proposto a ser feito, mais a gente vai resguardar a igreja de Cristo, percebem? Mais a gente vai, de alguma maneira, proteger o corpo de Cristo, essa igreja, a noiva de Cristo. Mais a gente vai zelar por tudo isso. Então, eu olho para os amigos do noivo com esse olhar de que eu faço parte desse povo, porque os amigos do noivo eram israelitas também na cultura de Israel, na cultura judaica, mas existia a noiva e o noivo aí no meio. Então, eles estavam ali para ser esses grandes guardiões, esses grandes protetores das duas partes, mas principalmente da noiva. Então, o noivo, ele já era o homem da história, né? Ele mesmo tinha que guardar a sua honra. Mas a noiva, ela precisava ser resguardada de qualquer tipo de assédio, de qualquer perigo que ela tivesse, porque ela é a parte mais frágil. Israel precisa ser zelado, Israel precisa ter esse cuidado, a igreja precisa ser cuidada. Então, quando a gente ouve algumas pregações do tipo assim, essa questão antissemita mesmo, né, de que Israel perdeu a promessa, de que Israel é um povo isso, aquilo, né? A gente precisa ter muito zelo com isso, gente. A gente precisa
inclusive, às vezes, ir contra algumas palavras, contra Israel, porque nós somos os guardiões de tudo isso, né? Então, tem várias coisas aí que a gente poderia falar dentro disso. Mas terminando sobre os amigos do noivo. Já na festa, com o casamento acontecendo, os amigos do noivo, eles estavam ali para fazer a escolta de honra. Então, eles formavam a comitiva que acompanhava o noivo em uma procissão festiva pelas ruas até a casa da noiva para buscá-la. Alguma coisa lembra vocês essa frase? Vou falar de novo, olha só. Eles formavam a comitiva, os amigos do noivo, né? Que acompanhavam o noivo em uma procissão festiva pelas ruas até a casa da noiva para buscá-la. Então, nós temos as 10 virgens como parábola, dizendo que essas mulheres estão lá aguardando o noivo, certo? Para o casamento, ok? Então, é o noivo que elas estão aguardando. E aí, num dado momento, quem quiser abrir aí, para vocês verem o texto, eu deixei aberto aqui, Mateus 25, versículo 5. Mateus 25, 5. Gente, eu vou fechar aqui, vão achando aí Mateus 25, 5. Vou fechar e vocês já voltam abrindo rapidinho, tá bom? Estamos aprendendo aqui também. Isso aí. Já logo Só assim para eu participar. Você viu como é bênção? Marca agenda uma irmã cada dia no salão nesse horário. Aí você fala assim, abre aí a aula que eu também vou participar. Ai, Jesus amado. Vamos lá, quem tá faltando aí? Renata. Cadê a Renata? Vamos lá, gente. Então, Mateus 25, 5 vai dizer assim para nós, ó. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e preparando suas candeias. Aí fala das insensatas. Então, o versículo 6, né? Li errado, gente. 6, versículo 6. Mateus 25, 6. Meu óculos não tá muito bom. Eu entendi 5 aqui no versículo, mas é 6. Mateus 25, 6 vai dizer: à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então aqui a gente tem o contexto de uma parábola sendo contada pelo próprio Jesus. E ele está falando sobre essas virgens aí, essas 10 virgens, em que 5 são prudentes e imprudentes. Mas exatamente nesse versículo, ele fala de alguém que dá um grito, de alguém que fala. E o texto vai dizer porque o noivo demorava, as virgens elas adormecem, elas dormem. Então as 10 virgens, tanto as prudentes quanto as imprudentes, estão aguardando esse noivo chegar, ok? Só que esse noivo demora, então elas dormem. E no que elas dormem, o texto vai dizer que à meia-noite houve um grito. Quem tá falando? Perdão. Oi, Aninha, pode falar. Hã? Não entendi. Aninha? Oi? Fecha o áudio aí, é que seu áudio tá aberto, eu pensei que você tava falando com a gente, perdão.
Então, à meia-noite, ouve-se um grito. Eu não sei se tem alguma versão muito diferente aí na de vocês, mas o que a gente começa a pensar nessa parábola é: quem grita? Quem é que grita? Né? O noivo está vindo. Então, alguém que está acordado, porque as virgens, elas estão dormindo, ok? Porque demora o noivo de vir, elas estão dormindo. E outra coisa aqui pra gente ver na parábola, isso tem tudo lá na minha aula de escatologia sobre essa parábola, tá? Mas só para falar para vocês. Outra questão, as virgens que Jesus está falando, ele não está falando da noiva. Ele está falando de virgens. As virgens eram as amigas da noiva, geralmente no contexto do casamento. Porque o noivo não se casaria com 10 virgens. Vocês concordam comigo? Ele se casaria com a noiva, ok? Era para um casamento que esse noivo estava vindo. Só que essas virgens, essas 10 virgens, elas estão aguardando esse noivo chegar para vir buscar a noiva. E essas virgens que são as 5 prudentes e as 5 insensatas. E lembra que eu falei para vocês que o entendimento que eu tenho é que Israel é a noiva. Então, as virgens prudentes e imprudentes são as amigas da noiva. Ou os amigos do noivo. A gente pode falar da mesma forma, certo? Então, são essas pessoas que estão ao redor dessa grande festa de casamento que vai acontecer. Quem vai participar dessa festa? As virgens sensatas, os amigos do noivo, o noivo e a noiva e essa galera que estiver pronta para isso, ok? Então nós estamos falando da volta de Jesus aqui, tá, gente? Essa parábola diz respeito a isso. Então alguém grita, eis o noivo. E esse grito acontece à meia-noite, Jesus vai falar. O que é meia-noite na Bíblia? Qual é o símbolo? Qual é a tipologia que Cristo está usando e que a Bíblia usa de meia-noite? O ápice da escuridão, o ápice da... Não é essa palavra que eu quero, me ajuda. O ápice da... Gente, como tem hora que a mente da gente não ajuda, né? O ápice da... Tô tentando achar a palavra. Não é da maldade. Sabe assim, o ápice do que é escuro, o ápice das trevas, perdão, obrigada. Oh, Jesus, muito obrigada. Então, o ápice das trevas, da escuridão, é meia-noite. Assim como o ápice do dia, da luz, é meio-dia. Sim ou não? Entendem o que eu tô falando? Então, todas as vezes que a Bíblia vai usar essa simbologia da meia-noite, ela tá falando dessa simbologia do ápice das trevas. Então, o momento de maior treva na terra é quando Jesus vai vir. Então, quando a humanidade realmente já perdeu todo o sentido, em todos os aspectos, a gente não costuma falar, gente, o mundo vai de mal a pior. Aonde nós vamos parar nesse mundo que tá? Vai ficar pior. E vai só piorar, ok? Porque é no ápice das trevas que a palavra vai dizer que ouve-se um grito. Alguém está acordado nesse momento. E é o amigo do noivo. Lembra que eu acabei de ler para vocês? Olha só o que é os amigos do noivo. Eles formam a comitiva que acompanhava o noivo em uma procissão festiva pelas ruas até a casa da noiva para buscá-la. Então eles são aqueles que estão vindo na frente, junto, atrás, festejando, pulando, se alegrando, porque o noivo está chegando na cidade, na casa onde ele vai para buscar a noiva para o casamento. Então, o amigo do noivo, ele está aqui na parábola das 10 virgens. E Jesus está dizendo assim, o amigo do noivo está atento ao momento de avisar, de dar o grito, eis o noivo. Ele está chegando. Então, os amigos do noivo, eles são aqueles que vão estar totalmente atentos ao que está acontecendo nos sinais de que se aproxima o noivo. Sempre tem gente sensata, gente, a respeito das profecias,
a respeito da palavra, a respeito dos tempos, das estações, do que Deus está fazendo. Ele está em busca dos seus amigos, que estejam atentos a que momento ele chega e vão ser os primeiros a dar esse grito. No ápice das trevas, os amigos do noivo vai estar pronto a gritar: eis o noivo. E aí depende das virgens sensatas e insensatas de entrar para esse casamento. Não é isso que o texto vai dizer, nós não vamos entrar nisso porque não é isso que nós estamos falando aqui. Mas as prudentes vão entrar para as bodas, as imprudentes vão ficar de fora, porque elas não tinham azeite suficiente para as lamparinas. Olha, muita coisa boa aí, né? Outra coisa que os amigos do noivo faziam durante a festa de cerimônia dos 7 dias de festa era serem testemunhas legais, né? Então eles serviam como testemunho oficial da entrega do contrato e das alianças sobre o palio nupcial, que é chamado de rupá. Vocês já viram, gente, esses episódios ou filmes onde mostra os casamentos judaicos, que era feito numa tenda quadradinha, assim, preparada no momento do casamento, com um paninho em cima, aí coloca um monte de florzinha ao redor e os noivos ficam ali debaixo? Esse é o chamado rupá. É uma tradição muito antiga judaica que eles faziam, e eu acredito que seja justamente porque eles faziam muitos casamentos ao ar livre. Então você pensa lá, a cerimônia acontecendo e você debaixo do sol, no deserto ou nos lugares onde eles moravam. Então uma maneira deles criarem uma certa cobertura para os noivos, para o pai dos noivos ali, para aquele momento da cerimônia, era fazer essa casinha de pano com o tecido. Se tem algo espiritual nisso, aí é uma outra questão que eu não vou nem entrar porque eu nunca fui pesquisar. Mas a rupá, ela tem, na minha opinião, tem mais essa questão de estar guardando a noiva e o noivo ali debaixo durante o período da cerimônia, para que eles não tomassem muito sol, ou, né, em qualquer situação ali eles estarem um pouco mais cobertos. E mais, deles estarem em evidência. Gente, pensa aí comigo, deserto ou um local extremamente aberto, aonde está o noivo e a noiva nesse lugar? Onde está acontecendo a cerimônia? Então as pessoas vão chegando, pensa lá, milhares de pessoas numa festa de casamento no tempo antigo, e aí cadê a noiva e o noivo? Onde eles estão exatamente? Então a tenda da rupá, ela acabava identificando o local da cerimônia, o local onde os noivos estariam ali celebrando o casamento. Então as pessoas ficavam ao redor daquela rupá. Então os amigos do noivo eram responsáveis por tudo, por todo esse preparativo, por todo esse local aí, e eles estavam ali como essas testemunhas. De novo, a história dos padrinhos e madrinhas que a gente vê hoje, ok? Mais uma coisa que tem aí dentro disso, a garantia de alegria. A festa do casamento durava 7 dias. Os amigos tinham a obrigação religiosa de cantar, dançar e garantir que os noivos estivessem felizes durante toda a celebração. Israel, gente, é tido como o povo talvez mais festivo que existe na face da terra. Eles dançam, eles pulam, eles cantam, eles celebram em toda e qualquer situação que eles podem. Há uma alegria natural no coração dos israelitas, dos judeus em geral. E você vê, eles estavam ali, esses amigos do noivo, eles estavam ali justamente para alegrar o ambiente, se caso aquele ambiente começasse a ficar um pouquinho mais monótono. Então eles tinham a incumbência de estar sempre fazendo com que a festa continuasse feliz, alegre, com muita celebração. Então eles tinham toda essa responsabilidade. Quem são os amigos do noivo, gente? Entende? Eu queria que vocês pensassem aí comigo, sabe? Quem é que celebra a vinda do noivo? Quem é que celebra esse casamento, essas bodas do Cordeiro, se não a igreja? Né? Nós não vemos a hora disso acontecer e nós realmente queremos celebrar muito nessas bodas do Cordeiro. Nós vamos ter prazer de celebrar tudo isso, de ver a realização de tudo isso. Quem é que não diz Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Ele é o noivo que a noiva está aguardando.
né, ansiosa para que ele venha, né, para que essas bodas aconteçam. Israel tem essa expectativa, sabia? Todo judeu, sendo ele messiânico ou não, sendo ele convertido ou não, eles têm a mesma expectativa de que Jesus venha, o Messias venha resgatá-los, restaurar Israel. Então, assim, há uma expectativa no coração do judeu que é natural deles já, por conta de tantas promessas que a palavra vai fazer a esse respeito. Então, a igreja também está nessa expectativa, nós também estamos nessa mesma expectativa. E aí tinha uma última coisa dos amigos do noivo, que era após a noite de núpcias, olha o que eles tinham que fazer. Eles eram defensores da integridade. Olha que lindo isso, gente. O amigo do noivo ficava de guarda do lado de fora do quarto nupcial na primeira noite. Ele recebia a prova da virgindade da noiva e aguardava para proteger, e guardava, né, essa prova para proteger a reputação dela contra falsas acusações futuras. É lindo, não é, gente? Eu não sei vocês, mas me impressiona como essa cultura, como essa forma de viver de Israel, dos judeus, da antiguidade, e isso tudo arrasta para várias tradições que a gente vê no mundo. Quando a gente vai ver, tem algum traço disso, né? Nos casamentos, nas celebrações e tudo mais. Então, o amigo do noivo era aquele que estava ali para guardar, literalmente, inclusive a honra pós-casamento. Então, teria que ter a prova, né, da virgindade daquela jovem. Então, isso era muito importante. E isso diz respeito a essa castidade mesmo, né? A essa santidade que o casamento representa. E hoje em dia isso tudo foi jogado no ralo, infelizmente. E a igreja, o corpo de Cristo, muitas vezes não tem entendido que essa santidade, que essa castidade, ela ainda está mais viva do que nunca a respeito desse casamento futuro. Então, santidade passou a ser um assunto extremamente secundário dentro do corpo de Cristo. E isso é muito triste, porque Jesus vem buscar uma noiva sem mácula, guardada para ele. Quem é o noivo, gente, que quer casar com uma prostituta? Quem é o noivo que quer casar com uma mulher que sai com muitos homens? Não existe esse homem que deseja essa mulher. E Cristo não deseja uma igreja adúltera. Cristo não deseja uma igreja prostituta. Então, se nós temos nos prostituído e adulterado com tantos deuses, com tanta promiscuidade, e não temos nos santificado a ponto de guardar o nosso corpo realmente para esse encontro com Cristo, a igreja precisa rever alguns conceitos. Então percebe que todo esse entendimento a respeito de casamento, a respeito do noivo, a respeito da noiva, a respeito dos amigos do noivo, eles estão inseridos dentro desse texto de Sansão e não de forma aleatória, não. O texto está falando sobre um homem que foi chamado desde o ventre para ser o libertador de Israel, e ele então é uma tipologia do próprio Cristo nesse momento da história. Ele deturpa todo esse princípio de buscar o casamento dentro do seu povo. Lembra que eu falei disso? Os pais falam, dentro de Israel existem tantas mulheres, meu filho. Por que você quer uma noiva justamente do povo contrário aos nossos princípios? Então, de um homem que se esquece que ele tem uma noiva preparada para ele, exclusiva para ele, e que esse casamento é o que Deus realmente deseja. Então ele mostra o outro lado, né, de alguém que não entende esse propósito, de alguém que não entende realmente os princípios. E aí ele vai mostrando dentro desse casamento, com uma filisteia, princípios que estão contrários ao princípio de Deus, mas que mostram para nós que os princípios de Deus deviam estar sendo colocados em prática. Então existe o noivo, existe a noiva, mas tanto o noivo quanto a noiva estão fora do padrão daquilo que Deus propõe. Existem os amigos do noivo e eles também não sabem o papel correto deles dentro desse casamento, ok? Eles estão fazendo um papel que não é o deles, com todo esse imbróglio aqui que acontece, né?
durante esse casamento, com esse enigma, com essas mortes e com tudo mais que acontece, ok? Então a gente tem o término de um casamento com algo extremamente terrível. E é aqui que a gente chega no início da aula. Vocês me perdoam que eu contei tudo isso para vocês, uma aula inteira, para a gente entender o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 15, mas que era necessário para a gente entender a profundidade daquilo que Deus está falando conosco nesse capítulo. Ele vai dizer assim, então, no versículo 1 que a gente acabou de ler. Na verdade, o finalzinho do 14, né? O versículo 19. Então, o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E aí o versículo 20, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo do noivo. Só não está escrito do noivo aí, mas é o amigo, que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Então, o mesmo amigo do noivo que acompanhou Sansão durante a cerimônia do seu casamento, quando ele se enfurece por causa dessa questão das roupas e vai embora para a casa do pai dele sem levar a noiva, esse homem recebe a mulher dele como mulher. É o amigo do noivo que deita com ela na noite de núpcias. Gente, fala para mim se isso aqui não é perigoso. Fala para mim se isso aqui não é uma palavra que Deus está liberando para nós, dizendo assim: povo, presta atenção. Quem é o amigo do noivo, gente? Vamos lá agora. Agora volta para a gente poder entender agora o que Deus está falando. O amigo do noivo é a igreja, certo? Hoje. Não foi isso que eu falei para vocês? Nós somos os amigos do noivo, certo? Se o noivo, de alguma maneira, é Cristo e é Sansão aqui, e ele, no caso de Sansão, faz algo errado e vai embora, e essa noiva fica, quem é que está tomando posse da noiva e está se deitando com ela e está tendo intimidade com essa noiva no lugar de Sansão? Aquele que está se relacionando com a noiva. Percebe? Então, hoje em dia, isso é muito perigoso. Porque quando eu digo que a igreja é minha igreja, eu sou uma pastora de igreja, certo? E aí eu tomo a igreja, o corpo de Cristo, como alguém de minha propriedade. E eu ajo com essa igreja como minha propriedade, esquecendo que a noiva é de Cristo. Que a igreja é de Cristo. Que as ovelhas são de Cristo. Eu posso estar tendo um relacionamento justamente com a noiva de Cristo. Entenderam o que eu estou querendo dizer ou não? Senão eu tento explicar um pouquinho melhor. A gente precisa tomar cuidado qual é o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Dentro do papel da redenção. A igreja não é de pastor, a igreja não é de bispo, a igreja não é de apóstolo, a igreja é de Cristo. E somos, diante de Deus, todos iguais, inclusive, independente dos títulos. E a gente precisa tomar cuidado para não estar tomando posse da noiva de Cristo. E estar se relacionando com ela de forma errada, como não é para ser, muitas vezes. Entende? Achando que é propriedade sua. O pai da noiva aqui, o sogro de Sansão, ele passa a ser esse líder que age de maneira leviana com o noivo. Porque olha o que o texto vai dizer no versículo 1 agora. 15:1. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher. Ele chega na casa do sogro, onde ele acha que ele deixou a esposa. Depois que passa a raiva, ele volta, trazendo um presente para ela. E o pai dela diz assim, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. E o pai dela responde, eu estava tão certo, no versículo 2, de que você a odiava. Ué, você deixou ela?
Você veio, casou, ficou com raiva de uma situação que você fez e foi embora. Eu achei que ela estava aí, a Deus dará, que você tinha abandonado ela. E eu dei ela para um dos seus amigos. Eu dei ao seu amigo. Aí ele faz uma proposta, o sogro. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Então, o sogro, ele é a chave de vários problemas que aconteceram nesse casamento. Vários problemas. Primeiro, ele recebeu o dote pela noiva, certo? É a família que recebia. Então, esse homem já tinha recebido o dote todo pela noiva. Quando acontece esse problema com Sansão, ele não espera nem saber o que aconteceu. Ele simplesmente entrega a filha, a noiva, na mão de um amigo para dormir com ela. Toma a noiva para você, fica com ela, nem sei o que aconteceu com Sansão. Ele simplesmente faz com que aquela situação se torne extremamente profana, comum, é leviano mesmo a posição do sogro de Moisés, ó, de Sansão. Ele é um filisteu, ele não conhece princípios, ele não estava interessado em cumprir princípios, ele simplesmente vai agindo em favor de si próprio, em favor da situação, em favor inclusive do próprio paganismo daquela época, porque para eles, para esses pagãos, para o povo da Filístia, para os filisteus ou para qualquer povo de Canaã naquela época, casamento era qualquer coisa. Eles tinham muitas mulheres, eles tinham muitas parceiras, eles tinham muito tipo de relação ali entre casamento e tantas coisas que eles tinham. Então, aquilo não fazia sentido para o sogro de Sansão. Então, ele dá a noiva para qualquer outro homem que estava ali na festa como amigo do noivo e que não era amigo do noivo. E Sansão, então, tem mais um baque, assim que ele volta, então, para buscar a sua mulher, ou para tentar uma reconciliação a partir dessa situação ruim que teve no casamento, ele volta para ter a esposa e ele não tem a esposa. Ele tem uma mulher que foi dada ao amigo. Então, a situação, ela ainda fica pior, né? Para piorar, ela fica pior. Então, a gente tem esse contexto. Eu não vou entrar no texto a seguir, porque a gente vai pular um pouco esse trecho aqui agora, a gente vai parar nessa história e a gente vai entrar em 1 Samuel 2 de novo, porque essa é a ordem cronológica do negócio, tá? Então, semana que vem a gente vai voltar daqui já de 1 Samuel capítulo 2 e vocês deixem gravado ou anotado ou entendam que Sansão agora está diante de uma situação extremamente difícil. Ele não tem mais a esposa foi dada para outro homem e ele amava essa moça, segundo o capítulo 14. Ele estava afeiçoado, era essa que ele queria para ser a sua noiva, ok? Então ele tem essa situação agora para resolver e nós vamos ver como é que Sansão vai desenvolver essa história a partir desse episódio com o sogro e com a esposa que já não é mais noiva dele, não é a esposa dele, já é a esposa de outro homem nessa história. E a gente tenta, então, fazer algumas ligações espirituais disso depois também, tá bom? Eu vou tentar, tem mais algumas coisas anotadas aqui, a gente vai falando um pouco sobre isso na próxima aula. Mas na próxima aula a gente vai entrar num outro contexto, que é 1 Samuel 2, a gente vai falar sobre Eli e os filhos dele, e depois que a gente vai voltar novamente nessa história, terminando, né, a história de Sansão em seguida, tá bom? Vamos orar pra gente terminar? Meninas, alguém quer orar aí pra gente finalizar, pra descansar?